Bom dia, irmãos. Pela graça de Deus, estamos aqui para estudar um pouco mais da palavra, para poder estar aprendendo um pouco mais juntos aqui. Um momento tão gostoso, tão oportuno, em que a gente pode compartilhar com os irmãos as bênçãos, a gente pode estar ouvindo a palavra e estar em comunhão. Nós agradecemos grandemente por cada irmão que está aqui e também por aqueles que estão assistindo, participando da aula, aqueles que estão nos seus lares, irmãos que não podem estar aqui conosco, estão viajando, alguns que moram fora. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de cada um. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8. Essa lição fala do rei que foi rejeitado. Se algum irmão está sem revista, ainda temos algumas revistas lá naquela mesinha lá no fundo. Então pode pegar, se alguém precisar, é só levantar a mão. Nós vamos então ler o Salmo de número 89. Salmo de número 89. São 52 versículos, mas eu creio que é muito importante nós fazermos essa leitura. Nós vamos fazer essa leitura, depois vamos deixar as nossas Bíblias abertas, para nós podermos estar assim, no decorrer da lição, sempre olhar nos versículos. Eu convido os irmãos para ficar de pé, depois nós vamos ter bastante tempo, para ficar sentado. Vamos ficar de pé, vamos fazer essa leitura responsiva, Salmo 89. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Celebra os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Teus são os céus, tua é a terra, o mundo e a plenitude, tu o fundastes. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Bem-aventurado o povo que conhece os vivos de júbilo, que anda, ó Senhor, da tua presença. Porquanto tu és a glória da sua força, no teu favor avulta o nosso poder. Outrora falaste em visão
aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do povo exaltei um escolhido. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Falo-ei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se eu violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. Despojam-no todos os que passam pelo caminho, e os vizinhos o escarnecem. Também viraste o fio da espada, e não o sustentaste na batalha. Abreviaste os dias da sua mocidade, e cobriste de ignomínia. Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por sua fidelidade? Com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor sempre. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente a sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Vamos ter uma palavra de oração neste momento. Senhor, nós te agradecemos, pedimos a tua orientação, a tua bênção. A tua palavra foi lida e estamos diante dela, Senhor. Que o Senhor nos use, que o Senhor abençoe, nos dê entendimento e que nós possamos, ó Deus,
ter a clareza do Teu Santo Espírito sobre os nossos corações. Nos ajuda, nos ensina, nos capacita, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos, né, o Salmo, os irmãos perceberam no texto, o Salmo 89 fala assim, lá no comecinho, promessa do reino messiânico a Davi. Promessa do reino messiânico a Davi. Muitas vezes nós lemos um salmo, principalmente nós estamos falando de salmo, e a gente começa a olhar, logo a gente já foi citado, logo pensa em Davi, e hoje está falando sobre Davi, sobre a promessa, e a gente procura muitas vezes focar o nosso pensamento nos reis, de quem está falando, e muitas vezes a gente nem percebe que ele está falando de Jesus. Nós tivemos já uma lição bem anteriormente que dizia assim: tudo sobre Jesus. Tudo sobre Jesus. Então a gente vai ler a Bíblia, a gente vê já lá desde Gênesis, desde a queda do homem, Deus tentando resgatar o homem, a promessa de Deus, quando ele diz lá na cabeça da descendência da mulher, da semente da mulher, há de nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Era promessa de Deus, mas essa promessa foi se cumprir lá na frente. Mas se cumpriu. Então, só para a gente entender um pouquinho mais sobre essa passagem, antes de nós entrar no texto, sobre os tópicos da lição, nós sabemos, então, que o cumprimento final da história, a história que nós lemos, que fala dos reis, o final da história não está nos reis, não está no reino de Israel. Quando falo do reino de Israel, nós temos que pensar na igreja. Nós somos o reino de Israel. Ele abrange tudo, o reinado de Cristo, essa promessa do Messias. Ela abrange a minha vida, a vida dos irmãos que estão lá fora, ela abrange a igreja como um verdadeiro Israel. E como Jesus ungido, filho de Davi, a promessa cumprida. É um outro ponto também que o texto traz também para nós compreendermos, que o poder de Deus ele é visível em todo o governo do mundo inteiro. O governo de Deus ele é visível. Então, a gente já vai abrindo a nossa cabeça que Jesus é aquele que governa todo o mundo. Vemos também que Deus promete continuar seu favor ao povo para sempre. Quem é esse povo? É o povo escolhido. Está falando dos filhos. Esse amor paternal, que ele vai estar cuidando de todo o povo escolhido. E que bom nós sabermos que nós somos esse povo escolhido. Nós não somos alguém que está aqui entregado ao léu da sorte, não. Somos protegidos, somos cuidados, e Deus, acima de tudo, tem um propósito na nossa vida. Então somos esse povo escolhido, esse amor paternal, esse amor do Rei Jesus. Nós não vamos ler o texto, mas está em Isaías 11, do 1 a 5, que fala desse cuidado, da promessa a todos nós.
Ele fala também do fracasso dos reis. Nós estudamos, conforme nós lemos o texto, nós vemos que muitos reis fracassaram. O fracasso dos reis de Israel refletia o quê? Refletia a queda do ser humano. Nós também temos essa tendência de fracassar, de duvidar. Temos assim essa tendência, não somos perfeitos. Mas a promessa também ela alimenta a esperança. O que a Bíblia diz? Que se a nossa esperança ela se limitar somente por esse tempo que nós vivemos aqui, nós somos o quê? Os mais felizes? Não, a pessoa mais infeliz. Porque ela só olha para aquilo que está ao seu lado, ela não consegue, ela não tem um olhar espiritualmente, ela não confia, ela não acredita, não tem esperança. Então, esse é um outro texto, outra parte interessante também, nós precisamos estar sempre, não desviar o nosso olhar. Então a promessa alimenta a esperança em Cristo. E o último ponto que eu marquei aqui é o que a igreja espera pela vinda de Cristo em glória. Nós esperamos, almejamos, esperamos a vinda do nosso Rei, a segunda vinda, e reinará para sempre. Vamos estar para sempre com Ele, para toda a eternidade. E vivemos nesta esperança de estar com Ele para sempre. É isso que nos motiva a igreja, né? Quando falo da igreja, nós sabemos aqui que a igreja sou eu, você. É isso que nos motiva. Então nós temos essa esperança acesa no nosso coração, esperando a volta de Jesus. Entrando então aqui na introdução, nós vemos aqui que fala o Salmo 89, encerra o livro 3, né? Que nós já vemos aqui a partir do Salmo 90, começa o livro 4. Esse Salmo 89 encerra o livro 3, lidando com a realidade da prosperidade dos ímpios, enquanto o povo de Deus passa pelo sofrimento. A prosperidade dos ímpios, enquanto o povo de Deus passa pelo sofrimento. Nós já estudamos o Salmo 73, não vamos falar dele agora. Nós vemos que o salmista ele falou um tempão da prosperidade dos ímpios, e lá no finalzinho que ele foi cair em si, né? O Salmo 73, que iniciou o terceiro livro, foca na perspectiva de um fiel que lutou com as dúvidas diante dessa situação. E o Salmo 79, que foi a expressão da mesma reação que nós estudamos domingo passado, em que também eles não entenderam de início. Mas por parte de uma nação, o Salmo 89, que nós vamos estudar hoje, estamos estudando, tem o rei de Israel como seu personagem principal. Então a pergunta para nós: para quem foi a promessa? Para Davi. Mas o Salmo já fala assim que ele ia se cumprir. E o povo, eu fiquei pensando, estava estudando, e parece que é tão difícil para a gente ir entrando na cabeça, né, alguns pontos. E as pessoas começavam a pensar, a promessa é para Davi, começam a olhar para Davi. E eu sempre vejo, não sei se os irmãos têm essa perspectiva também, como eu tenho, que muitas vezes a gente olha muito e foca muito para as coisas que estão acontecendo, né? E cai naquilo que eu acabei de dizer, sabe? Ele não tem esperança, ele foca para o presente, mas não tem perspectiva e esperança do futuro. Ele acha que tudo vai acabar.
Se esquece da proteção, se esquece da promessa de Deus. Acho que não, mas a promessa de Deus tem que se cumprir agora. É nesse governo, é nesse rei, é nesse momento agora. Mas não é. Deus tem toda uma história, inclusive, irmãos, na nossa vida. Na nossa vida, quando se fala em propósito de vida, se Deus tem um propósito na minha vida, mas pode acontecer na geração, na minha geração. Talvez eu não vou ver o que é para ser acontecido, mas se Deus tem um propósito de levantar alguém, vou usar uma maneira bem que todos possam entender, alguém que vai ser um pregador do Evangelho. Nossa, mas eu não tenho essa facilidade. Mas na minha descendência pode surgir um. E o povo entendia que, mas a promessa é para Davi. O que acontecia com os reis? Quando morria aquele, passava para o filho. E ia passando. Mas eles não viam que aquela era... Eles achavam, não, vão esperar. Eles sempre estavam esperando um outro rei. Mas não pensava no Messias. O Salmo 89 abre a nossa cabeça para isso, que nós hoje já podemos entender, que já estava mostrando o Messias, falando de Jesus. No Saltério, há uma longa cadeia de salmos, na qual o Salmo 89 faz parte, cujo personagem principal é o rei. O Salmo 2, na introdução, diz que o Senhor estabeleceu Davi. Então, estabeleceu Davi, ele escolheu Davi, da sua linhagem vai nascer o Messias, que vai reinar para sempre. Como um pai que coroa o filho que assumirá o trono. Salmo 2, versículo 7. O Salmo 41, encerrando o livro, demonstra toda a animosidade dos inimigos contra o rei, amplamente expressa por outros salmos do livro 1. O Salmo 72, no final do livro 2, indica que há continuidade para a dinastia. Aquilo que eu estava falando, essa dinastia era uma sequência de reis da mesma família, né? Dinastia davídica, que superou a oposição. Porém, o Salmo 89, terminando o livro 3, um lamento posterior à invasão babilônica, demonstra que o rei foi removido. Olha que interessante, né? Quando fala que o rei foi removido, quem é esse rei? O rei de Israel foi removido. Foi até citado na lição anterior que cessou essa história de rei. Agora é um rei permanente, né? Jesus. Não teve mais uma sequência. Esse salmo, como sequência dessa cadeia de salmos reais, olha para as promessas de Deus feitas a Davi e para a situação do rei despojado da sua glória, e questiona novamente: até quando, Senhor? Eu fiquei pensando, eu creio que cada um pensou aí, né, na leitura que nós fizemos: até quando, Senhor? Até quando? Eu gosto muito dessa ideia, né? Penso assim também que nós temos que trazer para nós tudo que nós lemos, a palavra de Deus, né, tem que trazer para nós, para o nosso tempo. Até quando, Senhor? Muitas vezes a gente está passando por alguma dificuldade, alguma enfermidade, seja o que for, algo que não está confortável, vamos usar essa palavra. E fala: mas Senhor, mas até quando eu mereço? Até quando vou passar por isso? E a pincelada que eu dei aqui, que fala que a igreja ela tem esperança, né? Nós vivemos nessa esperança. Não são os momentos difíceis que fazem com que a gente se estremeça e reclame. Mas não, são os momentos, o que a Bíblia fala, esses momentos difíceis, é o momento para a gente se fortalecer. E a gente começa a olhar lá para frente, a promessa de Deus se cumprindo na vida do Israel, se cumprindo na vida da igreja.
Se alguém quiser fazer alguma colocação, pode levantar a mão, que o microfone vai chegar aí e vocês poderão nos ajudar, tá bom? Às vezes passa alguma parte importante em que a gente não comenta, e este é o momento em que nós devemos falar sim, tá? Senão vamos andando aqui mais um pouco. Primeiro ponto, relembrando as promessas do Senhor. Eu não vou estar lendo a lição aqui, eu fiz várias colocações aqui, então eu vou adiantando, mas vamos por parte para a gente concluir com o tempo hábil. Então, relembrando as promessas. A primeira parte do Salmo do 89, já do 1 ao 37, relembra e exalta as grandes promessas que o Senhor fez a Davi com respeito à dinastia. Nós já falamos com respeito à dinastia, seria uma sucessão de reis da mesma família. É marcante ver como o salmista se compromete inicialmente em cantar e proclamar a misericórdia e a fidelidade do Senhor. Eu achei tão interessante, eu creio que é bom a gente ver isso também, quando fala lá no comecinho do Salmo, que ele eleva, né? Nós não vemos reclamação. Depois a gente vê cada coisa ali que a gente se arrepia, né? De um homem reclamando de Deus. Mas no começo, o que fala no versículo primeiro aí? Cantarei para sempre as tuas misericórdias, Senhor, os meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade, pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade tu as confirmarás nos céus, dizendo, fiz aliança com o meu escolhido. Não é palavra bonita isso? Quando a gente ouve lá Deus fez aliança, Deus fez uma aliança, mas o salmista ele não estava entendendo de início. Ele entendeu a promessa, mas quando as situações começaram a ficar difícil, a perseguição, nós lemos lá na lição passada, né, sobre a invasão, né, os líderes sendo cativos, né, por Nabucodonosor. Então começou a ficar difícil a situação para eles. Começou a ficar muito difícil, então eles começaram a reclamar. E estão reclamando ainda. Até quando? O que é feito, Senhor, da tua benignidade de outrora, aqui um pouquinho abaixo fala, juradas a Davi por tua fidelidade. Olha que palavra difícil. O que é feito da tua benignidade de outrora? Eu fico pensando em alguém que ora, né? A gente que ora, aquela pessoa é uma bênção na igreja. A gente ora, olha que pessoa firme na igreja. Olha que bênção que é. Mas não passou por nada de provação. A hora que passa por uma provação, acabou o fervor. Daí vai reclamar. Senhor, mas quanto tempo estou servindo? Onde está a tua promessa? Acabou a tua fidelidade? Não acabou, não. Mas aqueles irmãos, o salmista está dizendo, ele não estava vendo isso. Eu estou dizendo que pode acontecer comigo, com você, com qualquer um. Enquanto as coisas estão tudo bem, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus. Mas está tudo bem com a minha família, com a minha vida. Mas na hora que o circo aperta, onde está a tua benignidade? O que é feito da tua benignidade de outrora? Jurados a Davi por tua fidelidade. E isso fala aqui, né, o Salmo 89, 49. Está falando das adversidades. Adversidades na vida, tem adversidades que são passageiras, que logo são resolvidas, seja lá o que for, ou um desemprego, ou eu não vou ficar citando aqui, ou uma enfermidade.
mas pode ser passageira, mas também pode ser prolongada. E nós não sabemos o tempo. Deus tem propósito na nossa vida e tudo cabe a Ele. Então, muitos de nós podemos dizer até quando? Até quando o Senhor quiser. Mas Ele vai resolver. E mais um ponto que para a gente estar pensando, né? Deus pode resolver resolvendo, né? Curando ou fazer com que cesse aquela perturbação, vou dizer isso, que a gente possa ficar confortável, tranquilo, não está tudo resolvido. Mas Ele também pode nos dar força para vencer as adversidades. Então Deus, Ele é Deus. Se Ele não responde no primeiro momento, Ele não deixa de ser Deus. Ao longo do Salmo menciona diversas promessas e eventos cuja consideração levou à pergunta final. Entre essas promessas e eventos podemos destacar ao menos 3, os irmãos estão acompanhando aí. A aliança feita por Deus com Davi, a exaltação de Davi como rei sobre Israel, e o 3, promessa de estabelecer para sempre o trono de Davi. A primeira parte, a letra A aliança feita por Deus com Davi. Enquanto se compromete a louvar a Deus, o salmista recorda palavras ditas pelo próprio Senhor. Está no versículo 1 ao 4. E que se torna o fundamento de tudo, ou mais que dirá em sua oração. O Senhor disse. Eu acho muito interessante, uma vez eu fiz um estudo e eu aprendi que nós precisamos, sim, falar na nossa oração. Quando nós falamos na oração, o Senhor fez isso, o Senhor livrou o povo, né? O Senhor fez com que o povo passasse pelo mar vermelho a pé enxuto, né? O Senhor livrou o povo, o Senhor fez com que o povo andasse pelo deserto, não desgastava suas sandálias, nem suas roupas. Como é bom a gente saber isso e ter isso na nossa memória, né, da bondade de Deus. E Deus fez tudo isso para os irmãos lá do passado e faz isso para nós hoje, na nossa vida. Então, nós precisamos ter isso, essa consciência, podemos dizer assim, mas não em momento nenhum questionar Deus. O que não podemos é questionar Deus, porque Deus cuida de nós. Fiz aliança com o meu escolhido, jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a sua posteridade, firmarei o teu trono de geração em geração. Salmo 89, 3-4. Como estratégia após mencionar essa aliança, o salmista destaca que o Senhor, como aquele que é inigualável, é também reconhecido pela sua fidelidade. No versículo 5-14. Logo, se o Senhor se comprometeu em aliança com o rei de Israel, não existe outra expectativa a não se ver novamente a fidelidade do Senhor sendo manifesta por meio do cumprimento da sua promessa. Olha, irmãos, essa primeira parte que é da aliança feita por Deus com Davi. Nós já falamos um pouco, né, dessa aliança que Deus fez com Davi. Mas ele fez a aliança e daí aconteceu uma sequência. Quantos reis passaram, né, da família de Davi? Mas a promessa de Deus era que de Davi ia nascer quem? O Messias. O que falar que nós frisamos ainda, que está escrito no Salmo, no início lá do Salmo, promessa do Senhor a Davi sobre a vinda messiânica do Messias. A promessa de Deus. E uma coisa que nós sabemos, todos nós aqui sabemos, que os reis
vai falar sobre isso aqui daqui a pouquinho, só estou adiantando. Os reis, embora fosse da família de Davi, e o próprio Davi, todos eles pecaram. Todos tiveram falha, assim como a gente tem. Mas nem por isso eles estavam fora da promessa. Deus manteve a sua promessa. Quando se fala em remanescente, né, às vezes tinha uma, como dizia assim, está tudo estragado, mas Deus suscita um para dar sequência. Nossa, mas aquela pessoa lá totalmente diferente da família, né? Só para a gente estar pensando, sim, é propósito de Deus. Alguém quer nos ajudar? Senhor Bede. Isso é muito bom. Ali na parte anterior, quando que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade, a gente começa a responder isso a partir do verso 29. Farei durar para sempre a sua descendência e seu trono como os dias do céu. Eu vejo o reinado de Davi como digamos assim, uma figura do reinado de Cristo. Por quê? Vejo que quando Davi começou a reinar, tudo começou a se encaixar na vida do povo. Até que, verso 30, se os seus filhos desprezarem a minha lei, não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Foi o que aconteceu. Sim. Se acabar a dinastia dele, do Davi, foi tudo água abaixo. Não. Havia uma promessa. Aí aconteceu tudo isso. Eles foram açoitados, eles foram humilhados. Por quê? Por causa do que aconteceu no verso 30. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos. Agora o verso 33. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Aí é o X da questão, né? Porque Deus é fiel. Em todos os seus planos não podem ser frustrados. Sim. As adversidades, muitas vezes, Deus deixa que aconteça na vida das pessoas, para que as pessoas acordem, para que as pessoas vejam que Deus realmente é fiel. Ele vai cumprir a sua promessa. E Ele cumpriu lá em Jesus, como foi dito. É um resumo bem rápido aqui. Sim. Porque se Deus fizesse o que o povo esperava, pensava através de Davi, os planos de Deus ficavam frados. Os planos de Deus são maiores. Os pensamentos de Deus são maiores. Os caminhos de Deus são maiores, são mais altos. Aí a nossa dificuldade. Por quê? Eu digo sempre, por causa da nossa limitação. Nós não temos tempo para esperar. Realmente não temos. A Bíblia fala que os nossos anos são como um sopro, como uma manhã de neblina, que o sol vem e pronto, a neblina acabou, não existe mais. Aí está a nossa dificuldade. Por isso que nós devemos, como a palavra diz, Jesus falando, né, estar sempre vigiando, atentos. Não descuide não, porque você não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe de nada. Daí aumenta mais ainda a nossa dificuldade, a nossa ansiedade. Nós temos um problema sério para ser resolvido entre nós e Deus por causa disso, por causa da nossa limitação. Nós não conhecemos o tempo de Deus, só Ele sabe. E Ele vai agir no seu tempo. E se permanecermos atentos, com certeza a vitória é certa para nós, como foi para o Filho de Deus que veio depois enfrentou todas as dificuldades que já haviam começado lá em Davi, as dificuldades também, junto com as promessas e assim por diante, e se concretizou lá. Exatamente, obrigado, Bede. Como nós sabemos, né, que quanto mais nós conhecemos, mais comunhão com Deus temos, né, mais conhecimento da palavra de Deus temos. A gente se acha mais grande? Não, mais pequeno. Quanto mais conhecimento, menor nós reconhecemos. Nós temos
que reconhecer ser, né? Parte B, a exaltação de Davi como rei. Eu vou só comentar aqui, senão vai ficar muitas partes importantes para o final, eu não quero correr, tá? Porque fala da exaltação, nós vemos que Davi, ele foi exaltado, ele foi tirado de onde? Né? Ele era lá aquele que pastoreava as cabras lá, né? E Deus falou, não, você vai ser um rei de Israel. Foi exaltado, Davi foi exaltado. E o que a Bíblia diz? Fala que Davi é um rei segundo, né, o coração de Deus. Como o Beth falou, ele é o tipo de Cristo, né? O tipo de Cristo. A letra C. Aqui vamos ver o finalzinho aqui da letra B. Portanto, como alguém que vai erguendo um edifício, o salmista empilha promessa sobre promessa com referência a Davi e a seus filhos. Achei tão interessante, me chamou a atenção aqui, quando, mais uma vez falando, trazendo para nós, quando a gente começa a receber tantas bênçãos, só bênção, e vai empilhando. Você vê, ó, tudo que você põe a mão dá certo, tudo que você pensa dá certo. Que bênção, só bênção. Mas, e a hora que chegou o momento, quando fala lá que a sua coroa foi jogada ao chão, que é um ponto muito, né? E esse é o ser humano. Aquele que pensa, o que a Bíblia diz? Aquele que pensa estar em pé, não é aquele que está em pé, pensa estar em pé. Veja que não caia. É o momento de vigiar, Aqui na letra C, a promessa do Senhor de estabelecer para sempre o trono de Davi. No entanto, a principal promessa mencionada nesse salmo é a mesma mencionada nos Salmos 2, 41 e 72. A promessa de que o Senhor estabeleceria para sempre a dinastia de Davi. Ele a menciona em ao menos 3 momentos nas palavras dirigidas a Deus. Essa era uma das principais esperanças nutridas pelo povo de Deus no Antigo Testamento. Evidência disso é o fato de os judeus, no tempo de Jesus, aguardarem a vinda do Messias, filho de Davi, que se assentaria no trono de Israel e libertaria a nação do seu inimigo, seus inimigos. Eles esperavam que havia um Messias, filho de Davi. Eles não pensavam da maneira como nós cremos, né? Como a palavra diz. É um filho de Davi, é descendente de Davi. Não é o filho de Deus, mas é descendência. Não da maneira como foi. Quer nos ajudar isso, Beth? Até os discípulos, quando Jesus estava sendo, já no final da carreira de Jesus, eles perguntaram, será este o tempo que restauras o reino de Israel? Então eles estavam esperando um Messias, um homem lá que fosse nascer, né? Para libertação de seus inimigos. Porém, o que é mais marcante no uso que o salmista faz dessa promessa é que ela procede imediatamente a seguinte constatação. Ela procede, é o filho de Davi, mas não da maneira como eles pensavam, né? Ele procede, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, né? Mas não da maneira como eles pensavam. E eu até coloquei aqui numa maneira que eles pensavam sem o entendimento correto. Sem o entendimento correto. Tu, porém, o repudiaste, o rejeitaste. E no finalzinho aqui da página, indignaste com o teu ungido, aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. Que está lá no versículo 38 e o 39, né? Então esse é o primeiro tópico que nós falamos, relembrando as promessas do Senhor. Vamos seguindo aqui, lamentando a atual situação. Aqui nós vamos ver tanta dificuldade. Quando fala da atual situação, é o momento que eles estavam vivendo. Perseguição, sofrimento, olhando
em redor tudo o que estava acontecendo e dizia: onde está a promessa do Senhor? Até quando, Senhor? Até quando os inimigos vão estar prevalecendo? De certo modo, o Salmo 89 é uma tentativa do salmista entender a situação que está vivendo. Isto é, porque o povo de Deus sofre enquanto os ímpios parecem prosperar. E vamos parar e pensar um pouquinho. Vem um ímpio, tem um governo ali, né, da descendência de Davi, o ímpio vem lá e toma tudo. Aí aquelas pessoas que estão ali olhando, crendo, e olham e falam: mas ó, o ímpio veio ali e prevaleceu, onde está a sua promessa, Senhor? Como que fica? Mas é promessa do Senhor. Mas acontecia. E nós vamos chegar numa parte que é muito importante. A segunda metade do Salmo 89 é um grande lamento. Até o último versículo há uma sequência de descrições e questionamentos que indicam uma tragédia que se abateu sobre o salmista. O fato de o rei de Israel ter sido destituído do seu trono. O Salmo 89 certamente é uma composição do período do exílio de Judá pelo Império Babilônico. Foi esse exílio que pôs fim ao reino de Judá e que tornou todos os seus futuros líderes subservientes ao rei babilônico. Você vê, é uma tragédia, não é? Você vê alguém que está, é o povo escolhido, né, os seus líderes. E interessante que nós vemos aqui quem era atacado eram os líderes, né? Eles lideravam o povo, mas os líderes estão sendo engolidos, vamos dizer assim, pelos babilônicos e os impérios dominadores que o seguiram. Portanto, o salmista lamenta o exílio e o fato de os judeus não terem mais um rei para chamar de seu. Porém, o seu lamento não é apenas descritivo, como um desabafo. Estando profundamente triste, o salmista utiliza palavras que dificilmente alguém ousaria usar para se dirigir a Deus. Exemplo disso são as palavras da virada de tom do salmo. Tu. Essa palavrinha aqui, eu achei tão dizendo tu. Né? Mas tu. Onde é que está tu? Onde é que estava? Onde é que está a tua promessa? Tu. É tão difícil, né, a gente muitas vezes questionar Deus. Aqui fala assim que são palavras duras, irmãos. Que da boca do ímpio nós ouvimos palavras, a gente fala: mas ele é ímpio. Mas sai da boca de um servo de Deus, algumas palavras nos entristecem. É marcante o modo como o Senhor permite que o salmista construa essa segunda parte do salmo, além de dizer que o Senhor quebrou a sua aliança. Essa é outra palavra difícil, né? O Senhor quebrou a sua aliança. Deus não quebrou a sua aliança. Deus continuou com a sua aliança. É que eles não tinham a visão correta. Um pouquinho mais abaixo aqui diz assim: é somente na parte final do lamento que podemos entender por que tais palavras foram utilizadas desse modo. Na parte final do lamento, 89, 46 ou 52, a série de questionamentos dirigidos ao Senhor chega ao ápice com a pergunta: o que é feito, Senhor, das tuas benignidades, de outrora juradas a Davi por tua fidelidade? Aqui é uma reclamação. O que é feito da tua benignidade? É de alguém que está esperando, mas perdeu totalmente a confiança. O que é feito? Onde foi parar? Em outras palavras, o que é feito dela? Todos os questionamentos iniciados pelo famoso até quando, Senhor, é terminado com a pergunta do verso 49. Revela que o salmista está preocupado com aquilo que os seus olhos ainda não contemplavam. Aquilo que eu acabei de dizer, os olhos deles não contemplavam
a vinda do Messias. Ele estava vendo do aqui e agora, como o Bede falou. A gente tem essa dificuldade, o ser humano tem essa dificuldade de olhar com os olhos, pelos olhos da fé, e poder ver lá na frente a nossa eternidade, a nossa vida eterna com o Rei Jesus. Ele esperava ver cumpridas as promessas de Deus juradas a Davi. Sua pergunta é: onde estava o cumprimento delas, uma vez que foram feitas por aquele que é fiel? Vamos no terceiro aqui, bem rapidinho. Esperançosamente questionando o Senhor. Esperançosamente questionando o Senhor. Há pelo menos 3 detalhes do Salmo que indicam que esse lamento santo iniciado em louvor não se tornou uma murmuração. Eu achei tão interessante essa palavra aqui de lamento e murmuração. Daí ele diz aqui que o lamento, vamos tentar explicar isso daqui para entrar na nossa cabeça, né? Diz aqui, em primeiro lugar, a forma como a maior parte do Salmo se desenvolve indica que ele é um lamento movido pela esperança. Então você está lamentando por aquele momento que está passando, mas ele está olhando, tem um olhar lá na frente, tem esperança. Está lamentando o que está passando, o sofrimento que ele está passando, está lamentando. Então é diferente de murmuração. Nós podemos lamentar, mas não podemos tirar os olhos, o foco da esperança. Lamentar o que está passando. Eu lamento. Quem já não ouviu essa palavra? Eu lamento ter acontecido isso. Mas nem porque aconteceu, eu perdi o foco. Tenho esperança. Em segundo lugar, os questionamentos do salmista ao Senhor indicam que ele tinha esperança. Estão vendo aqui, ele tinha esperança, apesar da situação adversa, de ainda ver o cumprimento das promessas feitas por Deus. Aqui reside uma grande diferença entre a murmuração e o lamento. A murmuração contempla apenas aquilo que é transitório. Murmura, mas não vê perspectiva. Só murmura. Você já viu aquela pessoa que só murmura? Que é o qual a gente pode ser um murmurador, né? Só murmura o tempo todo. Então eu acho que essa parte aqui, esperançosamente questionando o Senhor, não sendo aquele murmurador, mas lamentando muitas vezes coisas que estão acontecendo, mas tendo esperança, a nossa esperança voltada para lá na frente, que Deus não é infiel, que Deus ele é fiel à sua promessa. Aqui no quarto, o rei que foi rejeitado. Nós não podemos deixar de falar, né? Nessa parte aqui. Curiosamente, antes da doxologia final, 89, 52, o salmista dá voz a um dos reis davídico. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que o Senhor aos teus inimigos tem vilipendiado, sim, vilipendiado aos pastos teu ungido. Né? Se vilipendiado é desprezado, né? Tem desprezado. Esse rei, longe de ver como culpado, se vê como um inocente. Eu achei tão interessante. O povo, eles reclamavam de Deus, mas nunca apontavam o erro dos reis. E nós vemos, eles só reclamavam de Deus. E a sua fidelidade e tal. Mas eu não vi o pecado. O Bede frisou muito bem a parte ali, que Deus puniu aquele povo. Por que Deus puniu? Por causa do pecado. Eles desviaram, a punição veio.
né? Então esse rei, longe de se ver como culpado, se vê como um inocente. Entretanto, mesmo sendo inocente, se vê atacado pelos seus inimigos e de que, em última instância, tem sua coroa lançada ao chão, sendo também contra quem o Senhor se indignou, né? Foi lançada ao chão, quer dizer, foi tirada a sua coroa. O Salmo 89 é um dos textos messiânicos do Antigo Testamento. Em suas últimas palavras, nos traz à mente que Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, humilhou-se até a morte de cruz. Estamos já no finalzinho. Nós vemos aqui esse rei, Jesus, o rei que foi rejeitado, Jesus, o rei que as pessoas não criam que ele era o rei verdadeiro, o rei de todos nós, o rei que reina todos os cristãos, que nós cremos como igreja. Diz aqui que mesmo sem pecado, pôs-se em posição, não apenas em que seus inimigos pudessem insultá-lo, mas também em posição em que o Senhor pode exercer a sua ira, cujo alvo original era o seu povo. Cristo é o rei davídico, que traz em seu próprio peito a injúria de muitos povos sem pecado. Foi rejeitado por causa dos pecados daqueles que resgatou. Esse finalzinho aqui, né, nós vemos que o Salmo ele falou tanto dos reis, aqui, né, como eu disse, não poderíamos perder o nosso olhar de que tudo fala sobre Jesus. Aqui no finalzinho, ele está dizendo que ele foi sem pecado, foi rejeitado por causa dos pecados daqueles que resgatou. De quem? De nós, de todo aquele que ele crê, que crê nele. Ele foi, todos sabemos, foi insultado, foi morto, né? Por causa de quê? Se ele não tinha pecado, por causa do meu pecado, do seu pecado, do nosso pecado. O Salmo 89, conclusão, conclui o livro 3, demonstrando que um novo período ou tolerância de Salmo se iniciará. Embora as circunstâncias refletidas no Salmo sejam terríveis, não só para a vida diária do salmista, mas sobretudo para a sua fé, a ponto de considerar pela perspectiva humana que o Senhor chegou a violar sua aliança. Ele é sustentado pela graça e consegue enxergar a fidelidade de Deus no cumprimento de sua promessa por meio do seu ungido. Mais uma vez, como que pode alguém, né, dizer que conhece a Deus, conhece a palavra, sabe da sua pequenez, das suas dificuldades, poder dizer que em algum momento Deus não cumpriu? Se Deus puniu, porque pecou? Senão não havia punição. Mas mesmo assim, como que nós lemos, Deus manteve a sua aliança e mantém a sua aliança. Esse salmo nos traz para nós encorajamento para a gente prosseguir. O que é que fala aqui na aplicação? Muitas são as aflições que enfrentamos nesse mundo caído. Algumas delas se estendem dolorosamente por anos ou até décadas. Quantas pessoas nós não conhecemos que sofrem, entra ano e sai ano? Para nós, mas como que pode? Às vezes a gente se pergunta, mas como que pode? Às vezes você olha assim, em que nós ouvimos muitas pregações, muitos pastores, muitos teólogos falam assim, não, o crente, ele só tem que ir só para cima, só bênção. Mas você vai ler a palavra de Deus, não é isso só. A bênção dele é muito maior. Salvação, vida com Deus. Quando enfrentar adversidade desse tipo, não murmure. Apresente suas ansiedades e preocupações ao Senhor em um lamento santo e esperançoso, certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Que Deus abençoe. Desculpe de eu correr um pouquinho aqui no final,
Como os irmãos percebem, se uma lição dessa dá para fazer umas 2 lições. Tem muito conteúdo, muito mesmo. Mas que Deus abençoe ricamente pela atenção de cada um e que Deus nos ajude. Tem ainda, vamos cantar um hino 165, vamos colocar de pé, vamos cantar o hino 165 até que os outros irmãos cheguem, nós cantaremos esse hino. 165.